porque eu já não estava a participar em coisas suficientes, decidi juntar-me a mais uma maratona, um desafio de leitura, se calhar mais um desafio de leitura. O desafio de leitura é, ao longo da história, escolha um livro e é um desafio inspirado em temas do livro História Global da Alimentação Portuguesa, que foi um livro que foi publicado ano passado. E é um desafio da Alex and Joe no Instagram. Eu depois deixo links para a página delas. Na descrição são várias categorias, mas também é um desafio que começa a 10 de, ou começa, não, neste caso, começou a 10 de Abril e vai até 28 de Setembro, portanto, são muitos meses, tem muito tempo. O que é que eu vou falar hoje? Vou-vos falar dos livros que eu gostava de ler ao longo destes 6 meses e as categorias para os quais eles se inserem. Primeira categoria, 1145. Mel, um adolescente com milénios de história, ler um livro com a capa amarela, abelhas ou flores, na capa ou no título. Eu escolhi um livro recente nas minhas estantes, e que parece ser que vai ser uma leitura bastante interessante. Eu esqueci de trazer os livros para aqui para o pé de mim, portanto eu vou acabar por colocar as capas depois no ecrã. The Heroine with Thousand and One Faces, da Maria Tatar. É um livro sobre. Como é que eu vou te explicar isto? Existe. Se vocês gostam de fantasia ou se. Bem, não é preciso muito, se calhar é para a fantasia, mas existe um estudo de Joseph Campbell, não sei se é um estudo muito científico ou não, mas que é sobre a jornada do herói. Existem várias coisas sobre isso, influenciou bastante a maneira como se escrevem filmes, ou se escreveu filmes durante algum tempo. É um livro que pode ser quase como se fosse uma resposta a essa obra, com bastante influência, mas ver pelo lado feminino e com várias heroínas que poderão não ter algumas literárias, outras nem por isso, e como elas têm. As narrativas são diferentes. Acho que vai ser por aí. Segunda categoria, 1269, de Mezinha à Iguaria, o açúcar. Portanto, ler um livro doce ou amoroso. Um, este foi um livro que eu encontrei recentemente. Eu também, nos últimos meses, comecei a ler uns livros de Young Adult, que não era propriamente algo que eu costumasse ler, mas alguns têm-me chamado a atenção. E este foi um deles. May the Best Man Win, de Z.R. Eller. É um young adult sobre dois jogadores de futebol americano. Não é mesmo. Eu não sou grande fã de desporto em geral. Mas tenho lido umas histórias que estão relacionadas ou estão adjacentes a desporto, normalmente young adult ou romance contemporâneo. Este pareceu-me interessante. Uma das personagens é trans, e estou curiosa para ler esta história. 1367, Leite, o primeiro alimento humano, um livro escrito por uma mulher. E eu vou aproveitar para pegar neste livro, que eu já tenho bastante curiosidade. Chama-se Medusa's Daughters, Magic and Monstrosity from Women Writers of the Fond du Siècle. Portanto, são histórias que foram editadas e compiladas neste livro pela Theodore Goss. E são histórias relacionadas com monstruosidade, magia portanto, Fond du Siècle são escritoras do século XIX. Parece-me que vai ser algo interessante de descobrir. 1502, Gil Vicente, A Comida e Metáforas, ler uma peça de teatro ou um livro de poesia. Eu coloquei aqui. Agora já tenho outra hipótese, mas na altura não tinha. Eu li. Eu coloquei aqui o The Tempest, do William Shakespeare, que é uma peça de teatro do Shakespeare que eu gostava de eventualmente ler. Eu tenho uma cópia, alguns nas minhas estantes. Mas existe uma outra possibilidade, que é ler uma das adaptações a teatro de um dos livros de Discworld do Terry Pratchett. Portanto, será
um deles. Se eu cumprir esta categoria, será um desses livros que eu irei ler. 1565, numa encruzilhada, o livro de receitas de Infanta Dona Maria. Ler um romance histórico. Eu quero muito chegar a este livro. Este foi um livro que me foi oferecido o ano passado pela Knights. Eu, entretanto, descobri que existiam mais dois livros e já os acrescentei à minha estante. Portanto, é uma das razões de eu também, se são novos na estante, são para chegar a eles, pelo menos ao primeiro, o mais rápido possível. Porque agora eu sou aquela pessoa que quer ler as novidades que estão nas estantes. Ler coisas antigas, não, deixa estar, eles já esperaram, não, nunca. Mas as novas, vamos a isso. The Watchmaker of Filigree Street, da Natasha Pulley. E o que é que eu sei sobre este livro? Sei que é um romance histórico. Mais nada. É para ir à descoberta. 1587, 12 portugueses no Brasil, ler um autor brasileiro era uma boa desculpa para regressar a Lígia Fagundes Teles. Um dos livros que eu tenho na minha estante para ler é o Verão no Aquário, mas existe a possibilidade de também regressar a algum livro de contos da autora. 1677, do cacau ao chocolate, ler um livro erótico ou spicy. Eu escolhi experimentar ler Tessa Bailey e o livro é o Fixer Up, que eu por acaso já li, mas neste momento estamos só a falar de TBR, não de livros já lidos, portanto vou deixar os meus pensamentos sobre o livro para mais tarde. 1688, ler um livro, não, onde é que está? 1688, uma guloseima ao bolo de mel e de madeira, ler um livro cuja ação se passa numa ilha, ou numa região tropical, ou durante as férias. Eu achei que era uma boa desculpa para pegar neste livro que eu já deveria ter pegado, porque ele já fez parte de uma das minhas TBRs deste ano, que é o The Other Wind, da Ursula K. Le Guin, que é o último livro de Terra-Mar. Terra-Mar passa-se aliás, o mundo de Terra-Mar é constituído por vários arquipélagos, portanto, qualquer que seja das ilhas onde se passa a ação deste livro, entra no. passa-se numa ilha. Portanto, sem pensar muito, achei que poderia ser algo interessante. 1753, o Oriente, à mesa e as porcelanas. Ler um livro de um autor asiático. Este livro já está na minha TBR para o ano. Entretanto, nos meses onde vai decorrer este desafio literário, irás também eventualmente começar o Safia Challenge, portanto, a escolha deste livro fazia todo o sentido. É Iron Widow, a Viúva de Ferro, da Siransai Tsao. 1836, a alimentação nas cadeias, ler um thriller ou policial. Este livro, eu estou na dúvida se efetivamente poderá ser considerado um thriller. Vou ter que o ler para tirar os nabos da púcara, mas no Goodreads estava identificado como thriller e, portanto, eu sei, ok, é um livro que eu quero ler, portanto, está tudo certo. É o The Book of Love, da Kelly Link. Eu nunca li nada desta autora, mas é uma autora que eu tenho bastante curiosidade. E este livro é uma novidade. 1866, Pratos Nacionais e Identidade, ler um livro de um autor português. Tenta ler um autor que nunca tenhas lido. A maior parte destes autores, alguns eu já li qualquer coisa, aliás, alguns sou capaz de ter lido estes contos. É para regressar e era uma das leituras que eu gostava de fazer ainda para o Bill Contos Mil. Portanto, o livro é Os Melhores Contos da Fábrica de Terror, volume 1. Não é só um autor português, são vários, portanto, pode ser um bocadinho batata, mas vamos fingir que sim. É um autor português, um autor ou autoras portuguesas, portanto. 1924, Guias de Viagem e Especialidades Locais, lê um livro de viagens, memórias ou biografia. Eu decidi ler uma. Neste caso não é ler, é reler, regressar uma graphic novel que foi uma das minhas favoritas, que quando a li pela primeira vez, e que gostava bastante de reler, mas tenho adiado essa leitura com receio que vá mudar a minha opinião sobre o livro. O livro é o Blankets, do Craig Thompson. Um,
foge um bocadinho ao ler um livro, porque é uma graphic novel, mas não deixa de ser uma graphic novel biográfica e, portanto, achei que era perfeito. Eu não costumo ler, não leio livros de viagens, pelo menos que sejam livros de viagens de não ficção, mais que se entre no não ficção. Memórias, nem sempre, ou quase nunca, e biografias. Há algumas que eu quero ler, mas nunca é uma grande prioridade, portanto, achei que esta era sim, algo intermédio. 1929. Estrelas Michelin. Ler um livro que esteja no top, um best-seller ou com muito humor. Neste caso, eu optei por ler um livro best-seller e é o Belladonna, da Adeline Grace. Este é o primeiro livro de uma trilogia. eh, eu estava a tentar não meter em muitas séries novas. Estou a falhar redondamente, em vez de coisas, estou só a entrar em séries novas. Enfim, detalhes à parte. Eu sei que este Belladonna está relacionado com plantas venenosas. E basicamente aquilo que eu sei. É um livro que desde que saiu que me chama a atenção e depois eu acho que foi a Xinha que o leu, que está ainda mais nos meus planos lê-lo e, e por que não, agora neste momento. 1934, do Atlântico Norte para a mesa portuguesa, o bacalhau, ler um autor nórdico. Eu também já tenho este livro, está na minha TBR para o ano, e, portanto, tanto posso usar como para ler um autor nórdico, como podia ter usado para thriller, porque o livro é o The Sandman, do Lars Kepler, que eu acho que é o último livro do Lars Kepler que eu tenho, em formato físico. Acho que é isso. Não, eu tenho outras coisas de autores nórdicos, mas também não quis estar a ir à procura de outros livros se tivesse livros que já estavam nas minhas intenções de leitura para o ano. Portanto, só não pode expressar assim de qualquer, de qualquer maneira. Quer dizer, pode, mas depois o que pode acontecer é não ler os livros. 1943, em tempos de guerra, em tendência geral dos abastecimentos. Um livro que fala de comida, receitas que se passa num restaurante ou relacionado com produção de alimentos, etc. Eu, por acaso, escolhi para aqui ler o livro que inspirou este desafio, porque foi um livro que eu comprei o ano passado e que tenho bastante curiosidade. É o História Global da Alimentação Portuguesa, que foi publicado pela Temas e Debates. Parece um livro muito interessante. Por alguma razão eu o comprei. 1958, Cozinha e Televisão, Maria de Lourdes Modesto e Culinária. Um livro adaptado a filme, série ou documentário. Este também é um livro que eu já devia ter lido há imenso tempo. Foi o livro que me fez querer ler esta série há 20 anos atrás. Esta série que na altura era só uma mera trilogia. Entretanto, tem outras continuações, que eventualmente presumo que irá sair o último livro nos próximos anos, antes que o Sir Philip Pullman lhe dê uma travadinha. O livro é o The Amber Spyglass. Não há razão nenhuma lógica para eu não ter lido. Era uma boa desculpa para finalmente o ler. Eu acho que vou gostar, mas pronto. É aquela coisa que parva que eu tenho com, com alguns livros que eu sei que os personagens vão sofrer, então o que é que eu faço? Eu não leio os livros. Porquê? Porque sou idiota. É um bocado por aí. 2010, comida portuguesa em Itália. Li um livro de um autor italiano, e eu achei que, lá está, podia novamente ir à procura de um livro que, primeiro, eu já queria ler há muito tempo. Segundo, de um autor que eu até gosto, mas gostava de ler mais. Terceiro, que desse para o Sci-Fi Challenge. E este, então, é completamente perfeito para isso. É o The Complete Cosmic Comics, do Italo Calvino. Estou à espera que o livro me chegue, e depois vou ter que aguardar que se comece o Sci-Fi Challenge para o ler. Já agora fazia dois em um. O que é que eu sei sobre este livro? Sei que são contos e pouco mais. O Tal Calvin é um autor que eu já li algumas coisas, mas estou sempre a tempo de ler mais. O último livro é 2020, de África para o Mundo, o Cuscuz. Ler um livro de um autor africano e também é um livro que eu acho que ele saiu ano passado ou já foi há 10 anos. Não sei, eu sei que desde que ele saiu que eu estou com vontade de o ler. É um livro de contos, chama-se Africa Risen, é editado por algumas pessoas.
A imagem é muito pequena, eu não consigo ler o nome dos autores. Pronto, é um livro de ficção científica e lá está, mais um livro que eu gostaria de ler para o Sci-Fi Challenge, então acabei por colocar 2 em 1. São estes os livros que eu gostava de ler ao longo destes 6 meses. Já leram algum destes livros? Digam-me se achavam que eu devia, por qual deles eu devia começar a ler, sendo que eu já li pelo menos um, mas entretanto terei que ler os restantes. Terei, salvo seja. Tenho intenções de ler os restantes. Ah, Digam nos comentários se já leram algum destes, ou se já leram alguma coisa de alguns destes autores e que tenham gostado. E até o próximo vídeo.